Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol. Vamos juntos até a 1h45, recebendo o querido colega jornalista Aleco Mendes, o Maurício Freitas, que está todos os dias aqui conosco, e já chegando o Jax, que é meu vizinho, mas hoje nos desencontramos. Eu fui para o outro lado, e aí o Jax confiou, acho, da minha carona e acabou não se perdendo, mas atrasando um pouquinho. Daqui a pouco estará aqui o Jax, técnico do São José, que vai bem, obrigado, né? E ontem, com o empate do São Luís, folgou a situação mais ainda para o São José. Com o empate do São Luís, o São Luís só cresce um pontinho, vai a 6, e aí faz com que o São José se distancie do quinto colocado em 3 pontos. Quer dizer, tem uma rodada de diferença já, o São José em relação ao São Luís. São 4 jogos disputados até aqui, ninguém disparou, à exceção do Caxias, o Inter, o Grêmio Esportivo Brasil e o São José estão ali agarrados com 9 pontos na segunda colocação. 100% só o time do Luiz Carlos Vinck. E esta é uma semana, né, com o Maurício, de Copa do Brasil. Nós podemos até fazer uma brincadeirinha aqui de quem passa e quem não passa, né? Porque é difícil. Acho que o único mais fácil de projetar aqui é o Internacional. Mais fácil. Caxias e Atlético Paranaense é difícil para os dois lados. Esse é o jogo que eu quero assistir com muita atenção. Esse é o jogo que eu acho que o Caxias pode fazer um crime e confirmar que está no outro patamar. Confirmar a boa fase, o Caxias que vem muito bem no gauchão. Boa tarde, satisfação. Boa tarde, Rec, boa tarde, Maurício, amigos da Ubra TV. Eu acho que aí pode dar um crimezinho, né? O Caxias do Atlético Paranaense vai ser um jogo bonito. O Caxias precisa ganhar. Essa é a dificuldade. Mas vai para cima. Só tem... Se ganhar, ganha mais 600 pau, né? Ganha 500 na arrancada, mais 600 na segunda fase. E para um clube do gauchão, do interior do Rio Grande do Sul, faz muita diferença. Não, aí já dá a mesma coisa que o gauchão. O Boa Vista é que não está preocupado com isso, não, né? vai com time misto. Pois é. Bom, curioso, né? Esse é o jogo de hoje, né? Caxias e Atlético Paranaense num horário bom, que dá para assistir. 9h30 da noite. Cadeira Cativa vai fazer espera para esse jogo até as 8h30. Depois vai lá pro canal Pay-Per-View. Pay-Per-View não. São vários canais fechados que têm direito de transmissão. Alguns são Pay-Per-View, né? Não, Copa do Brasil, nenhum jogo é Pay-Per-View. Tá certo. Não todos os jogos transmitidos são em TV fechada. Aí pode ser e vai Fox Sports, tá me lembrando que o Milton. Pode ser na Fox Sports, pode ser no Sport TV, enfim. É na Fox enfim. que eu vou ver. Eu prefiro não dar muita audiência para Globo. Então é na Fox que eu vou ver meu amigo Carlos Simão. Caxias e Atlético Paranaense, jogo das 9h30 da noite. Amanhã, 7h30, no estádio Olímpico, lá em Olímpico Regional, lá de Cascavel, o Boa Vista joga contra o Internacional. Aí me disseram que o Leandrão não vai jogar, que já vai com time misto, Boa Vista, treinado pelo ex-goleiro do Grêmio, né? Que tomou um frango atrás do outro aqui, né? O nome dele, deixa eu até... Nos destaques tem aí. Mas já vou lembrar o nome dele aqui. O Boa Vista deve estar colocando todas as fichas no Campeonato Carioca. Precisa ganhar da Portuguesa no Carioca. Fez um bom jogo contra o Botafogo no final de semana. O Botafogo ganhou por 1-0, bem apertado. Eduardo é o goleiro. Desculpe. Comentando que o Boa Vista ele até tá indo. Fez um bom jogo contra o Botafogo no final de semana. O Botafogo ganhou por 1-0, um placar bem apertado. Não, tanto tá emocionado que vai dar prioridade pro Campeonato Carioca. Se o Botafogo não. Agora eu não entendi porque eles venderam o bando de campo. Não, é que se o Boa Vista superasse o Botafogo, já estaria antecipadamente classificado na Taça Guanabara. Aí poderia dar o foco para a partida com o Inter. Como não está classificado ainda no estadual e o Boa Vista não vai ter essa barbada que tem o Inter de voo fretado até Cascavel. O Boa Vista sai de Saquarema, vai para o Rio de Janeiro, do Rio para São Paulo pega um voo para Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu vai de ônibus até Cascavel. Meu Deus. É uma viagem... É uma tortura. E também amanhã, 8 da noite, tem no Monumental do Cristo Rei, Aimoré e Cuiabá. Esse é outro que dá para ganhar. O Aimoré tem que ganhar também. O Cuiabá é time de Série C, né? Não é um time que a princípio esteja mal. Não sei qual é a situação do atual do time no Campeonato Mato Grossense. Mas ano passado, como tem sido nos últimos anos, eles sofreram para não cair para a Série D.
Fizeram uma Série C difícil. Dá pra ganhar. E o Aimoré tem aquela base jovem, né? Se tiver calor aí, vamos fazer uma correria pra cima deles aí. 9h30 da noite, no estádio General Sampaio, em Porto Nacional, Tocantins, tem Interporto e Juventude. Aí eu vejo alguma dificuldade com o Juventude. Juventude tem que ganhar. Não, um empate basta. Não, empate basta. Um empate basta. O Interporto tem que ganhar. O Interporto é que tem que ganhar. O Cuiabá o Juventude não está bem, né? O Juventude tem 4 pontos no Campeonato Gaúcho, né? Que está na 7ª colocação, está na Berlinda ali. O Cuiabá no Campeonato Mato Grossense tem 100% de aproveitamento, 12 pontos em 4 jogos, mas não significa o mesmo que o Caxias ter 100%. Não, vai ter essa certamente. barbadinha aqui contra o Aimoré. O Aimoré que foi bem na Copa RS no segundo semestre de 2017, chegou até a reta final lá, acabou perdendo pro Zequinha. O Zequinha foi bem agora na Taça São Paulo. Encarou o Flamengo, o Oeste e perdeu pro Curitiba aos 50 minutos do segundo tempo, senão ia para a terceira fase. O último jogo do Cuiabá no Campeonato Mato Grossense ganhou de 3-0 do Ação, que é o 5º colocado. Faltou ação para o adversário. E na quinta-feira, no estádio do Vale, Novo Hamburgo e Paysandu, aqui o Novo Hamburgo tem que ganhar. Então são 3 times gaúchos que tem que ganhar. O Caxias, o Aimoré e o Novo Hamburgo. 2 jogam pelo empate. O Internacional contra o Boa Vista e o Juventude contra o Interporto. E o Grêmio entra nas oitavas. Estes são os nossos representantes. Quem é que passa? O Internacional passa. Inter, acho que o Juventude tem condições de passar também. É um time tocantinense, sem nenhuma tradição no futebol. Até faz horas que eu não ouço falar nem na Série D do Interporto. Agora, o Aimoré também tem condições, joga em casa contra o Cuiabá, como o Rec já destacou. Caxias. Tem uma gorizada boa. O Atlético Paranaense briga bem com um time misto aí. Não, o Atlético acredito que vem com um time Agora titular. com essa frescura de ter que jogar com o time misto. Mas o Atlético Paranaense, acho que o Fernando Diniz ou tá fazendo sua estreia no comando ou é o segundo jogo dele. Então o Atlético ainda tá tentando se encontrar, né? Esse Boa Vista aí é um time de gente de dinheiro. Os caras queriam comprar o Botafogo, sabia? Foram lá para comprar o Botafogo, aí disseram, não, tá à venda aí, cara. Estamos caindo os pedaços, mas não estamos na venda. Né? Então o Botafogo ainda resiste um pouquinho. O Boa Vista fez pré-temporada em Dubai esse ano. Esse cara, É para qualquer um. É isso aí. Bom, olha aqui alguns dos destaques principais. O Internacional fez treino hoje, pela manhã, um treino fechado. Te deixei a pé, né, já que eu estava contando a história aqui, vizinho como esse. Né? O Internacional realiza treino fechado no Beira-Rio e faz mistério para enfrentar o Boa Vista pela Copa do Brasil. Na verdade, não faz tanto mistério, né? O Odair disse hoje não vai confirmar a equipe. Daqui Será a pouco... que ele vai poupar alguém? Não acredito. Camilo está recém voltando. O Inter vai jogar com os reservas, é contra o Brasil de Pelotas. Será? Vai jogar com os reservas. É o tal do rodízio. É um titular, um reserva. Um titular, um reserva. Então vai jogar com os titulares lá em Cascavel e vai jogar contra o Brasil em Pelotas com os reservas. Mas depois o Inter vai ter uma parada de 10 dias sem jogos. Mas se estourar 10 dias... O pessoal está nessa aí, tenho certeza que vai jogar com os reservas. É o planejamento, tal do planejamento. E só quando nós falávamos antes do Juventude, porque deve passar pelo Interporto, e não pode esquecer que ano passado o Juventude foi eliminado pelo Muricy, né? Muricy de Alagoas. Se fosse o Muricy Ramalho, ainda vai lá. Se fosse pelo Ramalho, tudo bem, né? Mas não, o Muricy de Alagoas por 3-1 ainda. Muricy com I, não é com Y. Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Klaus Cuesta, Iago Dourado, Edenilson, Potker, D'Alessandro Camilo, Leandro Damião. No papel tá bonitinho o time do Internacional. Só falta um lateral direito. No papel tá bonitinho. O Iago tá jogando bem na lateral esquerda. Roberto Melo hoje esteve na Rádio Grenal e espera do Odair Hellmann, padrão tático, um time definido, algo que faltou no Internacional até a presença do Guto. Embora o Guto tivesse um time titular, né? A rigor o Inter mudou o quê? O Camilo, né? O Iago por necessidade na lateral esquerda e o Vinck continua como titular da direita. Boa Vista terá time misto para o duelo contra o Internacional em Cascavel. O Leandrão, atacante, é um dos jogadores que será preservado pelo Eduardo. Alax, que é o ex-goleiro do Grêmio. O Clube Carioca segue vivo no estadual, precisa vencer a Portuguesa no sábado para avançar na Taça Guanabara. E como o Maurício disse aí, vai ser uma viagem cansativa, hein? Sai de Saquarema, pega um ônibus. Vai pro Rio. Primeira viagem.
Do Rio vai para São Paulo. São Paulo, segunda viagem. São Paulo faz uma conexão, vai para Foz do Iguaçu. Terceira viagem. E Foz do Iguaçu vai de ônibus para Cascavel. Quarta viagem. Então são 4 trechos que vai ter que encarar de ônibus e avião o Boa Vista, que não fretou avião para Cascavel. Tricolor aguarda resultado de exames médicos para anunciar a contratação de Gonçalo Carneiro, centroavante do Defensor, que está sendo examinado neste momento. O Grêmio foi com o Dr. Paulo Rabaldo e o executivo André Zanota para o Uruguai para a realização do exame, e aí sim a confirmação se assina ou não contrato. É um jogador de 1,91 m, tem boa presença diária, mas joga um pouco mais recuado em relação ao centroavante, e tem até uma média boa de gols em relação a outros que estavam sendo especulados. Atacante uruguaio virá como opção de grupo para o técnico Renato Portaluppi. E um outro centroavante ainda vai ser contratado para disputar a titularidade. Para liberar Arthur ao Barcelona, a direção pede pagamento integral dos 30 milhões de euros referentes a 60% que pertencem ao clube, e que o atleta permaneça até dezembro. Uma boa estratégia do Grêmio, né, Jacques? Boa tarde. Boa tarde, Rec. Prazer estar aqui com vocês. E é boa estratégia, né? Agora... Vamos ver o Arthur desfilar esse futebol aí, senão vai ser outro Alexandre Pato. Né? O Pato também deixou títulos importantes, deixou um Mundial, né? Mas não vimos jogar nenhum Grenal, por exemplo. É verdade. O Arthur não jogou Grenal. Ainda não jogou Grenal como profissional. E não sabemos se vai jogar, né? Porque no Grenal do dia 11 de março, a gente não sabe se ele vai estar pronto ainda, né? Será que não? Já. Vai jogar antes. Eu acho que ele vai jogar as duas contra o Independiente. Eu acho que para o segugo jogo Independiente, talvez. Eu já tenho quase certeza que ele vai para a reserva lá contra o Brasil de Pelotas. Quase certeza. Está treinando. Ele se lesionou no dia 29 de novembro. Dezembro, 2 meses. Janeiro e mais alguns dias. É muito tempo. Vai até o dia 14, vai dar 2 meses e meio. Certinho, 2 meses e meio, bem certinho. 2 meses já da lesão, e a estimativa era de retorno em 45 dias. Então vai dar certo. Tempo tem. Mas ele ficando aqui é interessante até pra gente... É bom, né? O próprio Tite, né? É bom pro nosso futebol aqui, né? Claro. O gaúcho, o brasileiro. Ele, não tenho dúvida nenhuma que ele é um jogador que vai despontar na Europa. Eu acho que especula-se o Barcelona, né? Eu acho que ele é jogador de Barcelona mesmo. Aquele toque curto, aquele toque refinado, aquele jogo apoiado, né? Ele é jogador de Barcelona. No meu ponto de vista, ele vai superar o Iniesta, ele indo pro Barcelona. Ele vai substituir e vai superar, vai ser melhor que o Iniesta, na minha opinião. Né? Então vale 30 milhões de euros. Vale muito, é um craque. Sabe que essa pergunta eu fiz pro Renato, né? Antes da final da Libertadores, porque agora dizer que é craque é uma barbada. Eu perguntei a queima-roupa pro Renato: Arthur, é craque? É craque. O técnico normalmente diz: vai esperar um pouquinho, muito jovem. Então, não, é craque. O Renato falou. Não, e é um jogador diferenciado, só que, vamos combinar, né, Rec? Algumas partes da notícia, do que nos passam e passam para os colegas, não fecha. O Grêmio, em determinado momento, diz: não, eu quero receber tudo que eu tenho direito da multa, que seriam os 30 milhões de euros, mas eu quero ficar com o jogador mais um ano. Então, isso é um indicativo bem claro de que o Barcelona não vai pagar o que o Grêmio está pedindo. Porque quando tu começa a barganhar, não, eu quero um ano a mais, é porque não chegou no valor. Se chegar nos... Mas o Grêmio já está negociando por 30, mas tem o homem do arroz aí, que você quer que vai pagar. Pois é, mas o Grêmio quer os 30, que é o que representa o que ele tem direito da multa. Então é como se o Barcelona estivesse pagando a multa. Não, 50 é a multa. 50 é a multa, só que parte tem que repassar para o Arthur, parte para o homem do arroz, que é uma negociação do Grêmio. Mas o Grêmio, o que está se divulgando na imprensa é: o Grêmio quer a sua parte da multa, os outros que negociam com o Barcelona e quer ficar mais um ano com o jogador. Tá, o Grêmio está cedendo no quê? Mas é que o homem do arroz só se ele tiver algum clube para colocar. Porque em suma... Não, é que a negociação com o homem do arroz... dinheiro emprestado para o Grêmio. A negociação... Não pode o pessoa física... É anterior a... Não, a renovação é recente, então já não pode. A negociação com o Celso Rigo, o homem do arroz, como você diz, ela envolve um contrato do Grêmio com ele. É um contrato direto entre as partes, e é o Grêmio que repassa ele, não é ele tem um percentual. Por isso que essa história de o Grêmio quer receber seus 30 milhões e o homem do arroz que negocia com o Barcelona, isso não existe. Mas é isso que eu estou dizendo. Então o Grêmio quer 30 para ele.
Aí não é o Grêmio que está barganhando. O Barcelona já barganhou, já diminuiu para 30. Não, mas e o Grêmio só está dizendo, fica até o fim do ano e acertem um valor se com o o Rigo. Se o Grêmio... Mas aí é que tá, Rick. Quem é obrigado legalmente a representar o Rigo na negociação é o Grêmio. Por isso que o Grêmio tem que pedir mais de 30. Mas pra aí poder ficar com 30. Mas aí o Grêmio daqui a pouco vai chegar à conclusão de que quer 40, porque eu duvido que o Celso Rigo vai aceitar menos. 30, 20% dá 6 milhões de euros. Então já está em 36 a negociação. Isso que o Arthur ainda vai abrir mão dos outros 20 que é dele, que ele vai ganhar em dinheiro lá no Barcelona, em projeção, e sei lá, em outros acertos. Sem dúvida. Então é 36 que o Grêmio quer. Para poder passar os 6 para os homens lá, pro homem lá da fronteira. Mas aí é que tá. Essa é uma confusão, Rack. Mas 6 milhões de euros ele não vai pegar? Mas se a gente 24 milhões de reais ele pega rendo. Rack, quanto que é a multa? 50 milhões. 50 milhões. Quanto que o Grêmio tem direito dessa multa se o Barcelona depositar a multa? 30. O Grêmio tem 60%. Eles vão depositar 36. Quanto de dinheiro teria direito o Celso Rigo? 6. Não, ele tem 20% de 50 milhões. Mas aí não. Não, mas o Grêmio vai receber em cima de 50, por que ele não? Não. O Grêmio não vai receber em cima de 50. Vai, Se o Grêmio vai receber 30, ele passa a ter 6 e não 10. Ele passa a ter 6, porque o Grêmio é dono dos direitos federativos. Mas aí o Grêmio vai levar 24 e não os 30 que está dizendo que quer levar. Não. O Grêmio vai levar 36 e vai passar 6 pro homem do arroz. Essa é a diferença. Esse é o problema. Mas então essa é a diferença. Que o Barcelona vai botar. Tu acha que vai deixar o Real Madrid vir aqui e colocar 36? Mas o Real Madrid ameaçou chegar? Ou vai chegar o Paris Saint-Germain aqui, que um está no bico do outro? Ou vai chegar o Chelsea aqui? Ou vai chegar o Manchester aqui? Vai chegar com 36. Foi só 6 milhões de euros essa merreca. Os caras vêm aqui e levam. Ainda mais se agora o fomento do negócio não é mais em nível de Brasil, é em nível de Europa. Porque agora eles já vieram para cá para levar. Eles não ficaram só retoçando de lá. Agora o arroz e feijão engrossou, né? Agora não tem mais latido de cachorro pequenês, agora é bulldog para cima. Mas podia chegar essa proposta do PSG, mas é isso do Real Madrid. Tá fazendo. Mas a janela fecha amanhã, né? Deve ter chegado. Eu acho que já está até tudo certo, esses 36 aí. A vontade de jogador também deve ser pro Barcelona. Pode ter escolhido o clube também. O Neymar escolheu, né? Mas se o Grêmio quer só 30, não tem, então é 36. É isso que eu estou dizendo. 30 para mim é 36, porque eu tenho que dar 6 pro meu parceiro. Mas 36, se o Grêmio repassar 20%, fica 28 pro Grêmio. Não. É negociação, Maurício. Não, claro, é que aí cada uma das partes vai estar negociando separado. Aí é 30 e 20% em cima de 30, é 36. Bom, é que o homem do arroz é gremista, vai topar essa redução, mas... Assim como o Edilson era gremista também. O Edilson é um baita gremista, apaixonado pelo Grêmio. Sabe o que o Edilson disse antes da decisão da Copa do Brasil, lá o ano passado? Hoje o cara me contou. Se nós ganharmos, vocês vão ter que botar muito dinheiro. O Jacques também era gremista quando jogava no Grêmio, também queria muito dinheiro. Aquele time que ganhava tudo. Foi ganhando bichinho. Nunca ganhei. Nunca ganhei dinheiro no Grêmio. Não, é que tu estava ali já meio... Juvenil, né? Ainda estava crescendo ali, né? Um dia, quem sabe, né? Não, mas não ganhou dinheiro no Grêmio? Não, ganhou sim. Aquele Grêmio campeão da Copa do Brasil de ganha as 94. ali, né? Dinheiro... Libertadores da América de 95, respingou alguma coisinha. Tem cara que tá há um tempo ali, até agora a gente não vê muita coisa, tá ganhando bastante, né? Mas... Não, essa frase do quem sabe um dia é boa. Quem sabe um dia. Está aparecendo bem aí, o Zequinha está em terceiro. Na verdade, o Zequinha é o quarto, né? Por aproveitamento. O Brasil, antes acho que eu falei um ponto a menos, tirei um ponto do Brasil. O Brasil tem 10. Tem 10. 12 tem o Caxias, 10 tem o Brasil, o Inter é terceiro colocado já. Se o Grêmio subir para sexto, já temos Grenal. O São José, por um lado, é quarto. A chance de dar Grenal está aumentando, não está diminuindo, está aumentando. O São José é quarto, daqui a pouco já começa a analisar os confrontos e analisar contra quem vai definir em casa, né? Porque os 4 primeiros na próxima fase definem em casa e vão levando as vantagens. Calma, Maurício, calma. Calma. Eu já estou projetando. 4 rodadas a receita. Isso aí. Mas o dá a responsabilidade. O Maurício pode te enfeitar, tu é que não pode ser enfeitado. Mas o fantasma aquele do rebaixamento, porque todos os clubes do São José já passou, né? São José não, ganhando mais uma, tá fora. Ganha mais uma em 7.
Ou empata Matematicamente, 3. 12 pontos não vai rebaixar. É. E essa... O ano passado rebaixou com 9. É, os dois com 9. É. E essa rodada é interessantíssima, né? Porque os 4 primeiros colocados atualmente se enfrentam, né? O Caxias, que é o líder, né, recebe a gente, que estamos em quarto. E o Inter com o Brasil. E o Brasil, que é o segundo, recebe o Inter, que é o terceiro. Então, essa rodada de domingo, às 18 horas, aí vai ser bem interessante, né? Em função dos confrontos, né? Dos 4 primeiros colocados se enfrentam. É o primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Os dois que estão na frente têm a definem em casa. horas. Não, Nós jogamos domingo às 18. Caxias e São sim. José, domingo às O 18. Inter é às 17, né? O jogo da televisão. O Inter é às 17, jogo da TV, e o Grêmio é no sábado às 9h30 no horário 9h30 da noite. do meio do feriado. Sábado. Já tinha que ter anunciado uma promoção, o Grêmio. E bata lá. Olha, o Grêmio e a OAS, né? São parceiros. Nós temos uma brincadeirinha um pouco mais cedo aí, enquanto esperávamos aqui, Jacques. Quem é que passa na Copa do Brasil? Caxias e Atlético Paranaense. O Caxias tem que ganhar. O Atlético vem com o time principal? Segundo o Maurício, que é gurizinho lá do Petralha. Sabia que o Maurício Vou buscar a escalação do Atlético para hoje. O Maurício trabalhou lá, sabia? Eu acho que o Caxias tem grande chance, viu, Rec? Eu também acho. Está muito forte o Caxias, está muito bem pelo Em fim. casa, é Tá bonito muito esse bem. jogo. Hoje, 9h30. Então o Caxias deve passar. Amanhã, Boa Vista e Inter. Inter. Aimoré e Cuiabá. O Aimoré tem que ganhar. O Aimoré tem que ganhar. É difícil. Acho que o Cuiabá está bem preparado. Eu acho que aí é complicado. Eu vou torcer como nunca. O Atlético Paranaense, Rec, a importância que eles dão para esse jogo. O Atlético Paranaense optou por utilizar uma equipe mista no estadual, até para aquela briga, porque o estadual paga pouco. Caso o Atlético Paranaense seja eliminado da Copa do Brasil, ele terá 73 dias sem jogos para sua equipe principal. Então vai levar a sério. Vai levar a sério. O próximo jogo marcado do Atlético, que ele vai utilizar a equipe principal, é no dia 12 de abril pela Tá, Sul-Americana. mas por que isso? Por decisão. Isso aí são de planejamento, isso aí. Optou É para não valorizar o regional estadual, que não paga nada para ele. Isso é porque para esculhambar o estadual. Isso é porque o estadual lá, É Rec, espírito de porco. não, o estadual no Paraná paga para o Atlético Paranaense, para o Curitiba e para o Paraná Clube, que são equipes da Série A e da Série B, menos do que o São José recebe aqui pelo estadual. Pois é, aí fortalece a história do tal do Rica Perrone, Então. esse aí, ele e outros jornalistas querem terminar com os estaduais. Eu quero ver o que vão fazer em fevereiro e março os times. Vão criar uma outra Copa dessas, Sul Minas Rio, que não levou a lugar nenhum. Vão antecipar o brasileiro para jogar com o calorão dos diabos. O que vão fazer? Os regionais têm que ser jogados, né? Eu acho. Qual é o problema de jogar 2 meses de estadual? Vale uma taça, classifica para os outros campeonatos. Estão falando em criar a Série E, né? Assim, é preparatório, né, Rec? Vamos lá. O Grêmio disputa uma Recopa agora, né? Contra o Independiente. 2 jogos fortíssimos, né? Contra quem que o Grêmio vai se preparar antes da Recopa? Não é pelo Gauchão? O Pelaipe ontem me mandou uma mensagem direto do Chile, estava ouvindo o programa lá pelo aplicativo, e ele disse uma frase para mim terminal. Gauchão é uma grande pré-temporada. Exatamente. Porque o Grêmio Internacional pode brincar, os outros não podem. Sim. Porque são rebaixados. Brincar entre aspas, né? Brincar que eu digo Entre aspas. até começar a quinta, sexta rodada, porque depois tem que jogar mais do que as ganhas. Sim. Tanto é que o Léo Moura tá brabo. Sim. O Léo Moura tá brabo. Depois sem correr atrás do tempo perdido. E se tratando de Caxias e Atlético Paranaense, o Maurício, o Atlético é o primeiro jogo com o time principal desse ano. Primeiro jogo oficial com o time principal. Então eu aposto no Caxias. Vai Agora, O time- 80-20. O time provável do Atlético Paranaense. 80-20. O time provável do Atlético Paranaense. Santos, que substituía o Everton já quando o Everton estava na E eu seleção. gostava enfim, desse cara aí. é um bom goleiro. Bom goleiro. Paulo André, Wanderson e Thiago Heleno. 3 zagueiros. Jonathan, Matheus Rosseto, Guilherme e Carleto, Nicão, Rafael Veiga e Ribamar. Mas é forte o time deles. É bom o time. Mas é o primeiro jogo do ano. Eu aposto no Caxias. Tá, Eu e aposto no agora? Caxias também, concordo. Interporto do Tocantins e Juventude. Juventude. Juventude precisa empatar só, né? E Novo Hamburgo e Paysandu. Essa aí eu acho que nós não falamos, né? Novo Hamburgo e Paysandu. Não falamos. Eu acho que vai passar o Paysandu.
Eu não sei como é que tá o Paysandu, Rec, mas eu acho que o Paysandu tem... Se Joga conseguir pelo levar empate. para sua casa... Não, ele joga pelo empate. É rodada única. É um jogo só? Quem joga em casa tem que ganhar. Caxias tem que ganhar, Boa Vista tem que ganhar, Ah. Aimoré tem que ganhar, Interporto tem que ganhar e o Novo Hamburgo tem que ganhar. Então eu acho que o Novo Hamburgo tem chance de passar, boa chance de passar. Não O tem Paysandu casa. jogou o clássico contra o Remo no final de semana e perdeu em casa de virada por 2-1. É muito difícil jogar contra esse time do Novo Hamburgo. Tem Nós o jogamos Cassiano na lá. segunda rodada. É muito difícil. Apesar de não estar fazendo uma boa campanha, Tem um ponto só. Não. é muito difícil jogar contra eles. É muito difícil mesmo. Muita bola aérea, muita força física. E o Paysandu, pela característica do futebol do lado norte e nordeste, vai ter muita dificuldade aqui no estado do Vale. E Olha só, certamente, a né? segunda fase, o regulamento é meio esdrúxulo. Aí o grande joga em casa e joga pelo empate. O Inter, por exemplo, passa, joga... O grande não, o melhor ranqueado. Joga em casa e pelo empate daí. Não, joga em casa e não existe mais o benefício do empate. Pênaltis. Pênaltis, caso ninguém Mas ganhe agora no quem tempo joga normal. em casa é o pequeno. Primeira Na fase. segunda fase, quem joga em casa é o grande. Primeira E aí, se fase. empatar, tem pênalti. Mas empatar com gols também tem pênalti? Também, não existe gol Não qualificado tem nessa volta, fase. não tem volta, é um jogo só. Regulamento da Copa do Brasil. Essas fases, isso já aconteceu ano passado. Primeira fase, a equipe com o menor ranqueamento, então as equipes menores, jogam em casa e precisam vencer para avançar de fase. Então a equipe que tem melhor posicionamento do ranking da Eles têm que CBF se matar pra se... tem que se matar para ganhar o jogo. É. A equipe que joga em casa na primeira fase. Na segunda fase, terminou empatado, o jogo é com o mando da equipe que tem o melhor ranqueamento. Então, uma situação hipotética, não vai acontecer nesse ano. Mas se o jogo da segunda fase fosse Inter e Caxias, seria em Porto Alegre, porque o Inter está melhor posicionado no ranking da CBF. As duas equipes, quem joga em casa é quem tem o melhor ranqueamento. Caso de empate, vai para pênalti, independente do placar. Remo e Atlético do Acre, né? Atlético do Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Atlético do Espírito Santo ou Remo. O Remo... Vem na segunda rodada se o Inter passar pelo Boa Vista. Vamos lá. Eu não tenho o ranking da CBF de cabeça, mas se o Boa Vista passar do Inter, provavelmente joga no Pará contra o Remo, caso o Remo passe pelo Atlético do com Espírito certeza, Santo. Boa Vista. Porque o Remo tem o melhor ranqueamento da CBF. Qual é o segredo do sucesso do São José, além de aproveitar bem os jovens, mas desse ano em específico? Qual é o segredo do sucesso? Porque em 4 rodadas ganhar 13 é sucesso. Né? Olha, Rec, é continuidade, eu acho. A continuidade. Vocês ganharam a copinha. Isso. Quer dizer, você já tem caneco lá, né? Já. Já tem Foi pôster bem na em Série casa, D também. Já tem pôster em casa. Tudo. E tá decidindo o segundo caneco, né? Contra o Novo Hamburgo. Isso, É, da Recopa. Recopa, né? Ganhamos o primeiro jogo 2-1. Pode ganhar o segundo jogo. É. E agora é extra. É uma decisão mesmo, não vale pelo gauchão. Né? Não vai pelo Gauchão, é no dia do Grenal, né? Vai ter Novo Hamburgo e São José lá no Vale, né? Mas olha, Rec, eu acho que é a continuidade do nosso trabalho, porque do grupo que terminou o ano, nós acrescentamos aí, tivemos um acréscimo aí de 6 ou 7 jogadores, né? E temos uma equipe base montada, né? Claro, até agora, em 4 rodadas da competição, nós não conseguimos colocar a equipe base. Nenhum momento do campeonato nós conseguimos colocar a equipe base. Então, na primeira rodada nós tivemos 2 baixas, na segunda rodada 4 baixas. E só para a gente ter uma ideia, assim, no jogo contra o Grêmio, nós iniciamos o jogo com 2 jogadores de 20 anos. 9-7 que se fala. E que não fazem parte do time base, né? Terminamos o jogo contra o Grêmio com 4 jogadores de 20 anos, né? Da base. Então era um time de meninos contra outro time de a meninos. nossa média de idade, quando iniciou o jogo, era 23 anos e meio. Vocês perderam para quem? Nós perdemos para o Veranópolis, lá em Veranópolis. Lá é difícil. Lá é difícil. E lá nós terminamos o jogo com 3 jogadores de 20 anos também. Então, assim, eu quero que, assim, não... Mas alguma outra equipe do interior ou menor, tirando a transição do Grêmio e o B do Inter, né? A tendência é o contrário, quanto mais velho, mais vai pro interior. Né? Me diz qual equipe menor, tirando a dupla Grenal, em função do início de temporada, está escalando 2 jogadores com 20 anos. O Cruzeiro não? Não. Porque o Cruzeiro sempre fez isso. Né? Sim, mas o jogador mais jovem do Cruzeiro tem 22 anos, que jogou os últimos jogos, que é o França. Então, nenhuma outra equipe está iniciando uma partida com 2 jogadores de 20 anos,
terminando uma partida com 3 ou 4 jogadores de 20 anos, que nem a gente tem feito, né? Então a base do São José é forte e nós estamos nos adequando. Nosso grupo é pequeno, é qualificado, mas é pequeno. Por isso a gente está terminando um jogo contra o Grêmio, por exemplo, com 4 jogadores de 20 anos. Nossa média de idade terminou abaixo dos 23 anos no jogo contra o Grêmio. E ninguém sabe disso, né? Ninguém comenta isso. A transição, ok, mas se fizer a média de idade do Grêmio, com o Paulo Miranda, com o Bruno Graça, com o Madison, com o Leonardo, o Alisson, vai dar em torno de 22 anos, 22 e pouco. É claro. O nosso, nós terminamos o jogo com uma média de idade de 23 anos. O que o Grêmio pode se queixar é que vocês começaram mais cedo a temporada. Claro. Tanto é que você está dizendo que o Atlético Paranaense, por exemplo, nivela e até fica aquém do Caxias, porque começou... Primeiro jogo oficial. Primeiro jogo oficial. Sim. Aleco. Eu concordo contigo, Rec. E completando o que o nosso técnico, Rafael Jacques, falou, conheço ele, obviamente conhecemos ele antes da fase de treinador. Quando era gurizinho ainda. Eu fui colega dele do curso de gestão esportiva. Então, eu acho que isso também é um fator que agora agrega ao Jacques. É um cara que sempre estudou. É um cara que se preparou para ser treinador. Ele foi dirigente de clube, atuou lá no Ipiranga, e, enfim, se preparou, estudou o curso de gestão esportiva que era promovido pela universidade. Enfim... E é bom saber o outro lado do balcão. Com certeza. Muito bom. Me dá muita experiência. Olha, isso aqui eu posso fazer porque eu tenho prática. Isso aqui não dá porque os homens vão se queixar. Exatamente. Já desgasta menos, né? Desgasta menos. E a palavra continuidade, eu me lembro muito bem, o Rec vai lembrar, vocês vão lembrar, se usava muito naquele Inter de 2005, pré-Libertadores, 2005, 2006, que o Muricy Ramalho assumiu o time do Inter. O Aleco registrou tudo. A gente participou dessa história do crescimento do clube, né, até ganhar Libertadores e Mundial. E o trabalho ele dizia que a continuidade, o Muricy Fernando Carvalho naquele discurso uníssono, que a continuidade era a palavra-chave para o sucesso do clube. E é nada mais o que está acontecendo com o São José. E o Inter também. O São José... O Inter, pela primeira vez nos últimos tempos, de 2014 para cá, o Internacional está repetindo o elenco. E incrementando o elenco, né? Porque repetir não tem como, né? O time base principal, titular, é uma continuidade, né? É uma acréscimo de uma outra peça ou outra. Encostou um zagueiro, encostou um lateral, o Camilo virou titular, colocou mais um atacante que é o Wellington Silva. Agora, em termos de clube, o que o São José vem fazendo é um grande diferencial. A gente lembra do crescimento do próprio Brasil de Pelotas. Cresceu como clube, time titular, equipe principal, Grêmio, né? Mas não tinha a base que o São José tem. O trabalho de base mostra a seriedade, o profissionalismo do São José, o planejamento todo para preparar essa equipe que os Jacques têm em mão. Quantos tem no Brasil inteiro do São José atuando? Vários jogadores aqui. Mais de 20, né? Mais de 20. Já espalhando, né? Isso é um clube se preparando para ser grande, um clube se preparando para estar entre os grandes. Se um dia, né, quiçá, a gente torce, como torcemos ano passado que o São José subisse da Série D para a Série C, mas é um clube que vai estar preparado quando passar para a Série C ou para a Série B, vai ter estrutura. O elenco é pequeno, o grupo é pequeno, mas tem os jogadores da base porque o clube pensou com seriedade todo o contexto para preparar o time. E tem um empresário comandando, né? Exatamente. A ideia, aliás, já que pensando em calendário a longo prazo, em calendário nacional, o São José tem condições de manter essa base pensando no segundo semestre, em buscar algo maior? Tem condição. E respondendo a tua pergunta e dando sequência no que o Aleco acabou de dizer, o São José hoje é a única equipe do estado, REC, junto da dupla Grenal, que tem as categorias, além do profissional, sub-20, sub-17, sub-15 e para baixo ainda. Nenhuma outra equipe, nenhum outro clube no Rio Grande do Sul tem as 3 categorias de base, junto com o profissional, igual nós temos, e junto da dupla Grenal. O Grêmio não joga o campeonato estadual? Não joga a Copa Sub-19, não jogou a Copa Sub-19 no segundo semestre. Mas o estadual jogou. Alguns estaduais, em algumas categorias, especialmente entre os 15 e os 17 anos, o Grêmio opta por não disputar para disputar torneios. Disputou ano passado, se não me engano, no Uruguai, disputou alguma coisa na Europa também. O Ferrari disse aqui, ele prefere não jogar, então não é o estadual, é o Sub-19. A Copa Sub-19. Seria o estadual de um ano mais novo, né? Um ano mais novo. O São José agora, porque a grande dúvida e o que aconteceu nos últimos anos com os clubes gaúchos da Série D tinha uma equipe no gauchão e por questão de folha, enfim, por dificuldade de manter essa folha, não consegue manter a mesma base. Mas o São José, agora que já tem também um lastro dos outros anos em Série D,
pensa em buscar essa vaga com esse núcleo de jogadores, com esse time base. Pensamos, Maurício, mas a gente sabe que, vamos lá, como se diz, engrossando o caldo, né? Buscando a classificação no gauchão, por exemplo, indo lá para os mata-mata, a gente sabe que muitas vezes a idade pesa, né? Então a gente precisa de um grupo fortalecido. Não é difícil enfrentar num mata-mata um Caxias, um Juventude, um Brasil de Pelotas, com 4 jogadores de 20 anos, né? A gente sabe, tem o talento, tem a qualidade, tem o trabalho da base do clube, mas assim, muitas vezes não é aquilo, não é o ideal para aquele momento, né? Para a Série D a gente entende também que eles podem fazer parte do grupo, mas em termos para buscar acesso, a gente precisa de jogadores experientes, jogadores qualificados. Isso não tem o resto. Já estão procurando? Não, a gente já tem no grupo, só que o grupo é reduzido, né, Rec? Uhum. E no segundo semestre, o que acontece? Muitos jogadores deste gauchão, ficam desempregados. Então eles custam menos. Muitos clubes não disputam o segundo semestre. E dá a oportunidade de ter melhores contratações a custo mais baixo. Já voltamos. Boa climatização e manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue agora, 3573-6000 ou 98584-9544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na rua Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ipicá. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car sempre trabalhando para a realização dos seus sonhos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até a aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E segue a promoção para os clientes do Posto Boqueirão. Segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui, em frente ao campus da Ubra. Que cálculo vocês fazem para a classificação? 12, 13? Olha, Rec, a gente faz o primeiro cálculo. Para não cair. 13 pontos para não cair. 13 para não 13 pontos para não cair. Que é o cálculo que eu faço do Grêmio. O Grêmio precisa 4 vitórias e eu acho que aí classifica. Isso. Assim, a média dos anos anteriores, com 12 já não cai, né? Mas a gente faz 13 para garantir, para dormir tranquilo matematicamente. E para a classificação, os cálculos anteriores também, baseado nos campeonatos anteriores, 14 pontos. Mas a gente, da mesma forma, a gente acrescenta 1 e calcula 15 pontos para... Quer dizer, precisaria mais 6 em 7 rodadas. Isso, Não mais vai 6. classificar. O bom é classificar entre os 4, né? Mas se não der... Mais uma vitória, né? Mais 3 pontos nos dá uma tranquilidade de olhar mais para cima. A partir daí, né, que a gente consegue, vamos dizer assim, jogar mais tranquilo e aí procurar ficar mais atento ao rendimento, à evolução da equipe, visando lá na frente, né? Então, quando se joga com uma tranquilidade maior, a gente consegue procurar render mais, né? É um trunfo o campo do Pasto Areia, e teve um ano que o São José jogava mais fora, tinha melhor rendimento fora de casa, aquele ano que dominou o Inter no Beira-Rio e perdeu a classificação em casa. Foi o ano passado. Diga, Maurício. Não, nessa projeção do Jaques, o Grêmio, por exemplo, precisaria de 14 pontos para avançar. Aí teria que pontuar em 5 vitórias para dar 15, ou 4 vitórias e 1 empate para dar os 14. Não, se der 5 vitórias, dá 16.
4 Não, vitórias e não. um empate dá 13, mais um que o Grêmio tem dá 14. É. Tem, Aí ficaria tem que ainda pontuar- abaixo tem do... que pontuar em 5 daí nesse caso. E um destes 7 jogos é o Grenal. Apertou justamente por causa do Clássico Grenal. Exato. Se tivesse já saído o Grenal e os juniores, o time misto do Grêmio tivesse perdido, o cálculo estaria facilitado. Mas tem o Grenal. No Beira-Rio ainda. E o Juventude, onde é que é? Com o Juventude, eu vou buscar aqui a tabela do Grêmio. A Juventude era em Caxias. O Grêmio com o Sim, Juventude em Caxias. Caxias. Olha, tem um jogo complicadíssimo. Tem Agora- 2 jogos complicados, esse do Juventude e esse do O Internacional. Rec comentava do campo do São José domingo passado, foi a questão, porque a previsão era de chuva para a partida. E aí tem duas coisas, né? Se chove, pode ficar molhado e ser ruim de qualquer maneira pro visitante. Agora, com o calor também é ruim, porque sobe um calor maior, parece, daquela grama, do piso. Vamos deixar que o Jacques comente depois do intervalo com mais tempo. Faltando 17 para as 2, o que significa o Passo da Areia? É um entrave ou é uma coisa boa? Olha, Rec, o Passo da Areia, todo mundo fala, né, do gramado. A gente sabe, eu como técnico e os nossos jogadores, a gente sabe que não é o piso ideal. Não é. Inclusive, a nossa comissão técnica e diretoria e próprios jogadores consideram que a gente rende mais num campo de grama natural. Por que eu digo isso? Porque o Aleco mencionou, o primeiro tempo do jogo contra o Grêmio estava muito calor, a umidade estava muito grande, o jogo foi muito lento em função disso, os jogadores sentiram muito. Com a chuva refrescou e o campo ficou rápido, fica até melhor para se jogar, mas não é o ideal. O que acontece? Quando as equipes vêm jogar contra o São José, e o São José hoje já é uma força do Campeonato Gaúcho, as equipes que vêm se defender um pouco mais dificultam o nosso trabalho, porque como aquela bola fica viva, é difícil de dominar, difícil de propor o jogo. Então, às vezes o gramado se volta contra nós, porque quem precisa propor o jogo ali, a bola fica muito viva, fica difícil do controle dela, né? E como ela quica muito, para quem está defendendo, para dar um balão, para tirar a bola para fora é melhor, é mais fácil. Então, muitas vezes, a gente está mais acostumado com o gramado, sim, mas para quem precisa vencer o jogo, quer propor o jogo, fica ruim, fica difícil. Valeu, Jacques, volte outras vezes, parabéns pelo trabalho, já tem um caneco para levantar, 2, um por ano. Tá indo muito bem, obrigado, Rec. Daqui a pouco vamos colocar lá campeão de tudo aí. Não dá para crescer essa um. Valeu, Maurício. Até as 10 e o livro? Acho que vale convocar o apoio maior da torcida pro Zequinha, zona norte da cidade, comparecer ao estádio. Da próxima falamos dos livros do Aleco. Vamos lá. 19 horas. Até lá.